Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Filipenses. Abrisse no livro de Filipenses, no capítulo 3, no verso 13 e 14. Amém? Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta a estes amados irmãos dessa região de Filipe, os filipenses, ele diz assim: irmãos, eu não julgo que eu tenha alcançado. Ele estava numa corrida, numa caminhada diária, e nós estamos nessa corrida, nessa caminhada diária. A vida cristã é essa caminhada diária, meu amado irmão, e muitas vezes nós temos obstáculos que nós temos que ultrapassá-los, nós temos que andar, meu amado irmão. Muitas vezes na caminhada diária há um momento de desmotivação, você é desmotivado muitas vezes pelas circunstâncias, muitas vezes por aqueles que estão ao teu redor. Muitas vezes, em vez de trazer uma palavra de incentivo, te dá uma palavra, para que você seja barrado, impedido de prosseguir adiante nessa caminhada. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim a estes irmãos dessa igreja, ele diz assim: irmãos, eu não julgo que eu tenha alcançado, mas estou prosseguindo em todo este processo, nessa corrida. Mas uma coisa faço, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E eu quero falar em primeiro lugar sobre isso, esquecendo das coisas que para trás ficam. Amém? Para que nós possamos prosseguir, meu amado irmão, para que nós possamos realmente caminhar sem perder o foco desta caminhada. O nosso adversário, diz a palavra de Deus, que ele ruge como um leão, buscando quem possa tragar. Ele tem tentado de todas as formas, tentar fazer com que você seja desestimulado, você possa parar em meio à tua caminhada, Então, viver essa vida presente, você deve planejar com equilíbrio, a tua vida, a tua caminhada, planejar o teu futuro, e muitas vezes retirando do teu passado como experiência vivida, as experiências que você teve no passado, experiências que certamente vão nortear o teu presente. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu quero que você faça isso, esqueça dessas coisas que estão no passado, e são coisas que muitas vezes vêm e tentam nos impedir dessa caminhada. E escrevendo o autor a carta aos Hebreus, no capítulo 12 do livro de Hebreus, no verso 1, ele diz assim: desembaraçando de todo o peso e o pecado. Desembaraçando de todo o peso e o pecado. Então, o que nós devemos esquecer, deixar para trás? E aí, na carta de Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, ele fala de uma maneira muito clara. Ele fala do peso e ele fala do pecado. Ele fala do peso nessa caminhada. Ele fala do peso que vai e tenta tirar do foco. Ele fala do pecado que tenta destruir, que tenta minar nos corações, trazendo um sentimento de derrota, um sentimento de não prosseguirmos mais. Então, dentro dessa corrida proposta por Deus, não podemos deixar nem que o peso e nem que o pecado venha nos impedir de prosseguir adiante. Então, dentro desse aspecto, eu quero falar em primeiro lugar, deixar para trás as coisas que ficam para trás, o pecado. O pecado é algo que vem e tenta corroer, as vidas, tenta corroer o nosso coração de uma maneira tão especial, tenta nos tirar do foco proposto por Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo dando orientação a outros irmãos, ele escreve uma carta a um discípulo amado dele, que era Timóteo.
E na carta de 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso de 1 a 4, ele diz assim: Timóteo, sabe porém isso, Timóteo, que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. E aí ele começa a falar desses tempos difíceis, e ele diz assim: pois os homens, eles serão o quê? Eles serão egoístas, eles serão avarentos, orgulhosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Então Paulo estava falando através dessa carta direcionada a Timóteo, para que ele pudesse instruir, orientar a igreja. Ele está falando dos últimos tempos, dos tempos devidos, que viria como um tempo de apostasia, como um tempo de luta, de adversidade, para impedir que muitos possam prosseguir nessa caminhada. E nós vivemos um mundo de insegurança, onde a violência tem adentrado muitas vezes em lugares tão pacatos. Cidades que eram cidades modelos de segurança, hoje estão vivendo debaixo da insegurança, Pessoas deixam de ir para grandes cidades, cidades bonitas, cidades como nós temos, a cidade maravilhosa. Hoje, olhando de fora, você vê como aquela cidade onde a droga tem imperado, ou a violência tem imperado. Por quê? Porque o mal está dentro do coração, o pecado está dentro do coração, corroendo as vidas, corroendo os corações, e automaticamente aquilo que está dentro, ele vai sair para fora, e aquilo que está dentro vai contaminar, outras pessoas. Então o apóstolo Paulo, escrevendo a esse irmão Timóteo, ele diz assim: Timóteo, os últimos dias serão tempos difíceis, serão tempos em que o pecado, ele terá uma liberdade muito grande de atuar nos corações, e nós estamos vivendo este momento. Eu quero que você entenda, meu amado irmão, que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados de uma condição indigna para uma condição digna em Cristo Jesus. Nós fomos transportados, meu amado irmão. Então, nesta caminhada diária, eu quero te dizer que a luta, a dificuldade, ela se torna tão ferrenha sobre as nossas vidas, tão acirrada sobre as nossas vidas, mas eu não quero te desanimar, porque a luta continua, a batalha continua. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz assim: meu irmão, a tua luta não é contra a carne e contra sangue, a tua luta é contra principados e potestades, contra hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele está falando deste combate, meu amado irmão, que tenta fazer com que muitos parem a sua caminhada. Parem a sua caminhada. E o apóstolo Paulo, escrevendo no primeiro verso que nós lemos, ele diz assim: irmão, eu não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, esquecendo do pecado, esquecendo da força do pecado, ainda que essa força do pecado seja algo tão forte, meu amado irmão, eu quero que você entenda, se abrigue naquele que é o teu Redentor, como diz lá no Salmo 91, no verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está próximo desse esconderijo, está debaixo dessa proteção, diz a palavra de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente Deus pode descansar, pode usufruir de uma segurança, meu amado irmão, que nós podemos ter, independente de onde você esteja. Se você está aqui, se você está num grande centro como São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou na cidade do México, como cidades, na estatística mundial, são cidades violentas, onde o pecado tem, trazido muitas vezes tantas coisas ruins sobre as vidas, mas eu quero dizer para você, você foi levantado como sal e luz em meio a esses lugares, para refletir a luz de Cristo. Onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Meu amado irmão, eu quero que você entenda, o pecado vem para tentar fazer o que é trivial para ele: matar, roubar e saquear.
Essa é a proposta do pecado através daquele que é o nosso arqui-inimigo, que é o diabo. Então pecado é isso, pecado é quando nós erramos o alvo, pecado é errar o alvo, pecado é tudo aquilo que desvia-nos do alvo, tudo aquilo que nos desvia do alvo. E às vezes as pessoas perguntam, mas será que isso é pecado? Aí tem um livro que eu li há muito tempo, no começo da minha conversão, mais de 30 anos atrás, e diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? Então pergunte, Deus, o que o Senhor faria nessa situação? E eu vejo muitas vezes que as pessoas às vezes se perdem nessa caminhada, porque se envolve com tantas coisas que corrói o seu relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas Ele acrescenta, mas nem todas me convêm. Então as pessoas cortam essa segunda parte do verso, então ficam perdidas no meio dessa caminhada. Mas eu quero te dizer, meu amado irmão, nessa tarde, quero que você prossiga para o alvo, quero que você prossiga, não sendo impedido nessa caminhada, pelo peso, nem pelo pecado. O pecado que vem te desviar do alvo proposto, que vem te desviar, meu amado irmão, colocando coisas no teu ouvido, para que você vá para um lado e para o outro, e você se desvie do alvo proposto. Então eu quero que você entenda. Já imaginou aquele quadro, onde tem um quadro de um alvo, tem vários círculos, e tem um círculo menor no meio. Esse círculo menor no meio, que ele é o alvo. O cara acerta e acerta nos outros círculos em volta. Acertou o alvo? Não, errou o alvo. Mas foi tão próximo, estava tão próximo. Sabe, eu sou assim com Jesus, mas sabe, algumas vezes eu fico um pé na igreja, um pé no mundo. Eu sou tipo Raimundo. Desculpa os Raimundos, quero pedir perdão aos irmãos, mas é mais ou menos isso. Um pezinho lá, um pezinho cá. Mas meu irmão, eu quero que você entenda, Deus quer fazer algo de tremendo na tua vida, para que você entenda que quando você se desvia do alvo, é necessário voltar e acertar o alvo, porque tudo aquilo que cai fora do alvo é pecado. E às vezes eu vejo certas situações em que as pessoas falam assim: mas eu não faço isso, não está escrito que não pode fazer isso na Bíblia. Meu irmão, eu tenho o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus habita na minha vida, Ele me convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele fala comigo, Ele fala com você. Agora, você está disposto a ouvir o que Ele está querendo falar com você? Nós estamos dispostos a ouvir o que Deus quer falar conosco? Então essa é a diferença. Nós temos que ter isso no nosso coração, meu amado irmão. O Senhor está pronto a falar. Talvez num culto como esse, uma congregação como essa, linda, maravilhosa, como foi hoje de manhã, como é agora à noite, a ação sobrenatural de Deus. Talvez saia pessoas aqui impactadas pela ação sobrenatural de Deus, e outras saiam totalmente diferentes. Por quê? A despeito de nós estarmos numa comunidade, num grupo coletivo, Deus fala de uma maneira pessoal, Deus fala de uma maneira particular, Deus fala de relacionamento, meu amado irmão. E quando Deus fala de relacionamento, Ele trata na nossa caminhada da mesma forma, de uma maneira relacional. Ele quer relacionar conosco. Por isso que Ele coloca no nosso coração aquele peso que é o Espírito Santo de Deus convencendo que está errado, algo está errado. O pastor não precisa dizer que está errado, a mãe não precisa dizer que está errado, o tio, o avô que é crente não precisa dizer que está errado. O Espírito Santo de Deus, Ele está presente, Ele convence. Então pecado é isso, pecado é tudo aquilo que vem e tenta nos desviar do alvo. Então lá o autor da carta aos Hebreus, ele escreve dizendo assim: olha, desembaraçando de todo o peso e de todo o pecado. Desembarace de todo o peso, desembarace de todo o pecado. Então tem essa questão do pecado, e quando ele escreve a carta aos irmãos ali, através de Timóteo, ele dá essa orientação. Ele fala de orgulho, ele fala de avareza, fala de coisas tão próximas, está tão próximo do nosso convívio diário.
Está tão próximo, mas de repente ele fala assim: desobediente à paz. Isso é pecado? É. Desobediente à paz. A palavra de Deus diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, para que prospere tua vida, para que tenha uns dias longos. Mas meu pai, sabe, ele age dessa maneira, ele é assim. Então, é teu pai, obedeça. É tua mãe, obedeça. Então eu quero que você entenda, quando a palavra de Deus fala disso, fala dessa desobediência aos pais, ele fala desses últimos dias, em que os homens seriam movidos, por essa ação terrível, essa ação de pecado, que começaria a entrar nos corações, e ela está entrando nos corações, e ela está não somente saqueando os lugares onde ele tem essa liberdade, mas muitas vezes dentro das igrejas, tem entrado de uma maneira tão sorrateira, trazendo, meu amado irmão, essa ação maligna. E eles assim, são o quê? São ingratos, ingratidão, de uma maneira tão clara nos corações. Isso é pecado. E ele diz mais: sem domínio de si, sem um controle, descontrolado. E lá, quando nós formos falar de peso, nós vamos falar um pouco dessa questão do peso, que é o excesso de peso do atleta, que também impede na caminhada. E aí está associado também à glutonaria, quando ele sai desse domínio de si. Então ele não tem o controle, ele começa a comer de uma maneira desesperada e se torna uma pessoa, sabe, com peso indevido. Então pecado é isso. Pecado afasta-nos dessa comunhão, desse relacionamento com Deus, porque pecado faz com que as pessoas tenham esse prazer do mundo, esse prazer que é um prazer que não agrada a Deus. Diz assim: são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então hoje é tempo de nós estarmos colocando a nossa vida diante do Senhor e dizer: Deus, eu não quero que nada venha impedir, Senhor, a minha caminhada, Senhor, a minha caminhada diária, Senhor. Eu não quero que o pecado venha, Senhor Deus, impedir de eu atingir, Senhor Deus, o alvo proposto. Eu quero desembaraçar deste pecado. E o pecado tem nome. Então é hora de nós tratarmos do pecado pelo nome. Deus, perdoa as multidões dos meus pecados. Você pecou individualmente, eu pequei individualmente. Cada momento, cada pecadinho foi feito, sabe, um por um. Então confessa um por um. Não faça um pacote. Estou livre. Não, se acerte. Magoou alguém? Peça perdão, vá na pessoa, se acerte. Mas a palavra de Deus, ela vem trazendo essa orientação, e ele vem falando de uma maneira tão clara aos corações. E aí eu fico imaginando que o apóstolo Paulo, escrevendo a esses irmãos, falou assim: é hora de nós entendermos, nós estamos numa corrida, uma corrida cristã, e nessa corrida nós somos como um atleta, nós temos que prosseguir. E ele diz assim: olha, desembaraçando do pecado, do peso e do pecado. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre o peso, o excesso de peso de um atleta. O excesso de peso de um atleta, ele pode tirá-lo da caminhada proposta, Esse excesso de peso do atleta pode estar ligado a um distúrbio que ele esteja apresentando no seu corpo, ou pela ingestão indevida de algum alimento. Então ele comeu de uma maneira indevida, então automaticamente ninguém engordou de um dia para o outro, não é verdade? Então tudo isso é um processo bem lento, vai vindo passo a passo, e de repente, quando você percebe, você saiu, do teu padrão normal, do teu peso. Da mesma forma, eu vejo que o diabo vem tentando muitas vezes, na área espiritual, tentando fazer com que você saia deste momento de peso, desse excesso de peso, desse sobrepeso que vem sobre a sua vida, com aquelas dietas loucas, A dieta da lua, vira a lua, não come nada, só come a lua, a gente brinca, Mas
E aí as pessoas entram num conceito tão errado, e o que acontece? Por quê? Porque teria que fazer uma dieta balanceada, de uma maneira organizada. 22% das crianças, mundialmente, nos nossos dias, elas estão acima do peso devido. 22%. Então, quando eu penso na criança, eu penso no futuro amanhã. Eu penso na igreja amanhã. Quando eu penso na criança, eu penso na criança como aquele potencial que vai ser um potencial na mão de Deus. Mas hoje nós vivemos um mundo onde tudo é cômodo. Você vai até o colégio levar o seu filho, você leva no carro, você não vai mais andando. O seu filho senta para ver a televisão, hoje já não tem mais aqueles sistemas bem arcaicos que nós tínhamos, que levantava, ia lá, mudava o seletor de canal. O que é seletor de canal? Era um botãozinho que tinha, gente, da minha época e da época de alguns aqui, que mudava, e aí você acionava a mudança do canal. Hoje é tudo, né? E você tem dois, se um não funcionar, você tem o outro. Você não quer levantar, você quer estar ali cômodo, naquele momento. Então, tudo isso que vai acontecendo, né, vai gerando essa questão do próprio sobrepeso no seu físico. Aí você vai comprar um pão na padaria, é na esquina. Você desce do seu apartamento, pega o seu carro, e aí você dá uma volta na quadra, compra o pão e volta. Aí você fala, meu Deus, é o diabo que tem me feito engordar. É o diabo. Meu irmão, tem alguma coisa errada. O diabo não tem culpa nenhuma. Então nós temos que entender, meu amado irmão, tem que haver mudança de mente. Mudança na nossa mente, meu amado irmão. Como mudar este quadro? Estamos pensando, como eu falei, na geração futura. Então, qual é a solução? Vou buscar culpado. O culpado é a avó. A avó, quando fica na casa da avó, a avó entocha o menino com aquela comida, dá aquelas coisas gordurosas, aí a culpa é a avó. A culpa é aquela funcionária lá da minha casa, ela não faz as comidas. Então a gente sempre procura um culpado. Então eu quero que você entenda, meu amado irmão, não vamos buscar um culpado, porque você vai ficar numa guerra, num combate, e vai se perder no combate, e vai se perder na caminhada. É hora de fazer o quê, meu amado irmão? É hora de se empenhar numa mudança de mente, mudando a nossa maneira de pensar, meu amado irmão. E essa mudança de mente, essa atitude gerará o quê? Uma reeducação de hábitos corretos. Vai gerar uma reeducação de hábitos corretos. Com uma alimentação correta, com exercícios físicos, que certamente vai influenciar essa geração, que são 22% mundialmente acima do peso. Eu lembro que quando meus filhos, a gente ia comer alguma coisa, a gente sempre fez legumes em casa, então fazia tal, e eles comiam numa boa. Por quê? Porque a gente fazia, colocava, e a gente nunca entrou nesse esquema de falar assim, você quer isso, ou você quer aquilo? Não. A gente fazia um cardápio e eles, mas eu não, você já comeu? Então vamos tentar comer primeiro. Aí depois você vai dizer se você gostou ou não gostou. Não é um ato terrorista, meu irmão, mas é entender que se você falar para ele, você quer batata frita e cheeseburger, ou quer batata frita com bife, ele vai querer todo dia. Ninguém é bobo, até eu quero todo dia, meu irmão. Até eu, se eu não tomar cuidado. Então, o que acontece? Para manter esse corpinho, como diz assim, tem que ter uma dietinha. Então, o que a gente está lutando. Então, o que acontece? Todo dia? Não. Então, por quê? Porque a pizza todo dia, que maravilha, aquela pizza, 4 queijos, não quero 4, agora eu quero 5, 6, 7 queijos, 8 queijos, quero uma borda recheada de queijo, de repente, com queijos finos em volta, e de repente você fala, meu Deus, por que eu estou assim, debaixo desse peso? É o diabo. Não, você não administrou bem o que você está se alimentando. Na vida espiritual é a mesma coisa. E isso faz com que nós ficamos sem forças para prosseguir nessa caminhada. Porque o apóstolo, o autor da carta aos Hebreus, ele diz assim, se desembarace do peso e do pecado. Eu falei, meu Deus, por que peso? E por que pecado? Foi aí que eu comecei a pensar no peso na questão do atleta. E às vezes esse peso, esse distúrbio, não é um pecado, não é alguma coisa errada, precisa ser ajustada na vida do atleta, na vida do cristão, meu amado irmão. Algumas coisas não estão erradas, não é pecado, mas precisa ser ajustado na tua vida.
Então o que acontece? Tem que passar por um momento dessa mudança. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Romanos capítulo 12, no verso 1 e 2, ele fala assim: eu rogo. Em outras palavras, ele está dizendo: eu peço a Deus insistentemente, pelos meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não vos conformando com este mundo, mas transformando pela renovação da vossa mente, tendo uma mente renovada, meu amado irmão, tendo uma mente renovada. E se você quer começar algo, começa hoje. O tempo de Deus não é amanhã, não é daqui a 10 dias, é hoje. Já viu aquelas pessoas, eu vou fazer a dieta, mas deixa daqui a 10 segunda-feiras, eu vou começar a minha dieta. Não, começa hoje. Começa hoje, meu amado irmão. Tem um posicionamento hoje. Porque todo o processo no teu físico, ele não está olhando para o dia. Hoje é domingo, ele vai te dar mais trégua. Não, é todo dia. Começa hoje, começa um propósito hoje nessa caminhada. E eu estou falando da questão alimentar, estou falando da questão da dieta em si, mas eu quero que você entenda da dieta espiritual. As pessoas falam assim: não, é terça-feira, é quarta, mas eu estou passando por essa luta, essa dificuldade, sabe, esse peso no meu coração, mas domingo eu vou na igreja. E aí se torna o quê? Um religioso. Um religioso de domingo chegar ali e vai estar tudo resolvido domingo. Mentira, meu amado irmão. Não se engane não, isso é mentiroso. O diabo vem ludibriar, vem matar, roubar e destruir, vem te impedir de prosseguir essa caminhada, e sem você perceber, você está fora do caminho, você está fora do alvo, você está levando outros também fora deste caminho, porque as pessoas estão olhando, observando você, as tuas atitudes, meu amado irmão. Então eu quero que você entenda, você é a carta viva que as pessoas estão vendo, observando de uma maneira tremenda. E eu quero que você entenda, apresente o teu corpo em sacrifício santo, agradável a Deus, não se conformando, não tomando a forma deste mundo, mas transformando pela renovação da tua mente. Então tudo que você queira fazer, e eu estou falando nessa questão direcionada ao atleta, à dieta, é uma questão de mente, mas acima de tudo, tudo que você for fazer também, na área espiritual, eu não vou conseguir, vai conseguir, meu irmão, vai conseguir. Eu preciso orar 2 semanas, mas é tão difícil 2 semanas. Começa, meu irmão, começa o primeiro passo. Às vezes as pessoas colocam alvos tão loucos. Eu vou fazer um jejum de 6 meses, e a pessoa se entra e perde no meio do caminho. Irmão, faz algo coerente, começa passo a passo nessa caminhada. Se queremos vislumbrar o melhor no nosso futuro, algo precisa ser feito hoje. Se nós queremos olhar e ver algo lá na frente, nosso futuro, pense em hoje. Hoje você está projetando o teu futuro lá na frente. Hoje você está concebendo o teu futuro lá na frente. Mas o que você vai fazer? Considerar o quê? Do teu passado o quê? Os erros e os acertos do nosso passado. Então quando o apóstolo Paulo diz assim, esqueça das coisas que para trás ficam, ele está falando daquele peso negativo que tenta travar as pessoas nessa caminhada. Então olhe para trás e fala, poxa, eu errei aqui, eu não quero mais errar aqui nesse momento, eu quero prosseguir adiante. E no relacionamento a dois acontece muito disso, as pessoas ficam presas no passado. Você me tratou dessa maneira há 10 anos atrás, meu irmão, se acerte. Se você está carregando esse sentimento de mágoa, de ressentimento há 10 anos atrás, está fedendo, meu amado irmão. Tome um posicionamento, uma mudança. Mas eu não consigo nem ver aquele irmão, porque meu irmão, algo está errado. Porque o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, para nos redimir, para mudar a nossa vida, ele é eficiente hoje ainda, para nos perdoar, para nos mudar,
de uma maneira tremenda. Então, de que forma nós podemos esquecer do nosso passado? Ter um surto de amnésia? Não, ninguém tem um surto de amnésia. Ai, pastor, eu não consigo, aquela pessoa vem me... Sabe, eu lembro, por quê? Porque simplesmente no momento que houve o momento de adversidade, de luta, de dor ali, você pegou aquele momento e você trouxe aquele momento sem reeditar aquele momento vem para o seu coração e você transporta ele com todos os detalhes. E aí o que acontece? Você não tira o que foi de aprendizado para a sua vida, nem para a vida do outro, você simplesmente pega e você não reedita. Eu gosto do Augusto Cury, ele é um psicanalista, psiquiatra também, ele escreve vários livros, ele diz assim, num dos seus livros, ele diz assim, reeditando o nosso passado. Ele fala dessa questão de reeditar o nosso passado, todas as nossas experiências vividas, não são contadas ou relatadas por nós da mesma forma, elas são reeditadas na nossa mente, a cada momento. Eu lembro de coisas lá em Belo Horizonte, e tem coisas que eu tenho que puxar algumas coisas, e falar, meu Deus, mas isso aconteceu, mas e esse detalhe? Não, ficou o que é essencial. Porque se ficasse aquele momento talvez lá da luta, da dificuldade, do momento de adversidade, ficasse no meu coração, me travaria, eu não estaria aqui, meu amado irmão. Eu não teria ido até a África e ter tido outras experiências lá, que também foram boas, mas também foram ruins algumas. Mas você sabe o que eu fiz? Eu reeditei aquelas que são ruins, meu amado irmão, e tirei aquilo que é bom. Mas o que acontece, as pessoas pegam e elas trazem, mas aquela pessoa, ela me magoou 30 anos atrás, 22 dias e 2 horas, fica até contando os momentos, e aí fica com aquilo no coração, e aquilo é um peso que realmente faz com que a pessoa pare nesta caminhada, nessa corrida cristã, né? Então eu quero que você entenda, que você está vivendo essa experiência hoje, e Deus quer te ensinar hoje, de uma maneira tão especial hoje, para projetar um futuro tremendo para a tua vida. Considere aquilo que está no teu passado, como um fator de aprendizado, considere, mas aquilo que é ruim, meu irmão, esquece, deixa para trás, prossiga para o alvo. Tem hora que eu olho e falo assim, meu Deus, fulano, cicrano me magoou, houve uma situação que eu fiquei tão chateado, mas agora, por que eu fiquei chateado? Eu tentei até buscar, por que eu fiquei chateado? Eu cheguei à conclusão, meu Deus, que bom, nem lembro mais, agora já ficou para trás, e eu vou prosseguir em frente, olhando, meu amado, para o autor e consumador da minha fé. Amém? Então o peso e o pecado vêm tentando o quê? Impedir você de prosseguir nessa caminhada. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a essa igreja, aos Filipenses, ele diz assim, irmão, quanto a mim, eu não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam. E aí, na escola da vida, meu amado irmão, existe uma caminhada. Então o que acontece logo em seguida é o quê? Avançando para as coisas que estão à frente de mim. Então, em primeiro lugar, esquecendo das coisas que para trás ficam, e agora, avançando para as coisas que estão à frente. Prosseguir para o alvo, nós temos que ter uma meta, meu amado irmão. Nós temos que ter uma meta diária para a nossa vida. Planeje o teu dia, não tente fazer nada além do que Deus tem proposto para você no seu dia. Tem gente tentando fazer o que é de uma semana num dia só, e não faz, meu amado irmão, se frustra, entra na segunda-feira frustrado, eu não consegui vencer as minhas metas da semana, mas Deus não falou para fazer tudo segunda. Quando Deus criou, e diz lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 3 a 5, e diz assim, no primeiro dia, quando Deus estava criando todas as coisas, é esse dia que nós vamos ler, diz assim, Gênesis 1, 3 a 5, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. A luz Deus estabeleceu como dia, e as trevas Deus estabeleceu como noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia.
Então quero que você entenda, esse primeiro dia, houve esse aspecto, Deus criando luz, gerando luz, luz dissipando trevas, e disso Deus fez 2 momentos especiais, Deus fez o dia, Deus fez a noite, aí é o primeiro dia. Eu quero que você entenda, Deus concluiu isso num dia. Deus precisaria dos demais dias como Deus? Não, mas eu creio que Ele, ao mostrar isso, Ele quer mostrar a mim e a você, que você precisa planejar, você precisa planejar essa tua caminhada diária, para que você possa avançar, meu amado irmão. Tenha projetos de curto prazo, mas tenha projetos também de médio prazo, tenha projetos também de longos prazos. Tem pessoas que só pensam em projetos de longo prazo, o que acontece? Se perdem, porque muitas vezes não conseguem desenvolvê-los e aí fica perdido. Comece com projetos curtos, projetos que te envolvam, meu amado irmão, sei lá, nessa semana, daqui a 2 semanas, tenha algo bem objetivo no teu coração, para que você possa avançar, para que você possa prosseguir adiante, meu amado irmão. Então Deus, quando definiu a duração do dia, com todas as suas nuances, manhã, tarde e noite, isso foi o primeiro dia, e dentro deste alvo estabelecido, foi que Deus foi determinando os demais dias da semana. Eu não vou ler os outros versos que falam dos demais dias, mas eu quero incentivar você, no livro de Gênesis, no capítulo 1, lê sobre a criação, cada dia sendo criado, cada coisa sendo criada num dia específico. Deus tem algo especial para você em cada dia. Imagina que para colocar os peixes, Deus gerou o mar, então os peixes vieram depois. Então eu fico imaginando que tudo isso Deus tinha algo estabelecido, para colocar os animais silvestres que estariam fora ali, convivendo na terra. Ele criou a terra, Ele dividiu a porção seca da porção que era água. Então tudo dentro de uma lógica, tudo dentro de uma ordem pré-estabelecida. Eu louvo a Deus por isso, por este Deus que nós temos, um Deus de estratégia e um Deus que define projetos, e Ele define nessa nossa caminhada também, e Ele quer que nós definamos esses projetos na nossa caminhada, para atingirmos o alvo proposto. O apóstolo Paulo também, ele fala dessa questão de planejamento, né? Visando sempre algo lá na frente. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 24, Primeira Coríntios 9, 24 a 26, o apóstolo Paulo diz assim: todos os que correm no estádio, todos correm na verdade, mas somente um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, assim eu corro, não sem meta, não sem alvo. Era mais ou menos isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Por que o apóstolo Paulo estava dizendo correi de tal maneira que alcanceis? Ele está falando de um atleta dentro de um estádio, correndo uma corrida, uma maratona, ou 100 metros, não sei, correndo dentro de um estádio, e de repente ele fala assim: olha, todos estão correndo, mas um vai atingir ali o alvo. Corra de tal maneira que você possa alcançá-lo. Nós temos corredores tremendos, né? Nós temos corredores que marcaram a história, e tem outros que estão marcando a história agora. Tem aquele do arco, lembra lá? Aquele que corre mais, só que de repente essa semana o que acontece? Alguém passou, superou ele. Então isso é dentro de um contexto humano, de uma corrida. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu quero colocar isso, colocar como exemplo, como uma analogia, como uma comparação. Eu quero comparar com uma corrida, que é a corrida cristã. Eu quero comparar, eu quero dizer para você, de tal maneira que no estádio todos correm na verdade, mas só um leva o prêmio. Corra de tal maneira que você possa alcançar aquele que obteve o prêmio. Aí eu falei: Deus, mas por quê? Se o
O apóstolo Paulo está falando que todos correm, mas só um no estádio leva o prêmio, e de repente ele fala assim: agora na vida cristã, vocês têm que correr, todos vão correr de uma tal maneira, que vão alcançá-lo. Eu falei, mas por que isso? Aí eu fiquei pensando, porque em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus não tem o segundo lugar. Quando nós corremos, quando nós estamos nessa corrida, meu amado irmão, como diz lá o apóstolo Paulo, avançando para as coisas que estão à frente de mim, não somente um leva o prêmio da vitória, mas todos aqueles que continuam nessa corrida, levam o prêmio. Corram, olhe para aquele que está correndo em rumo ao alvo. Se você se distrair, o que acontece? Você se perde, você sai do caminho. Mas se você está olhando, meu amado irmão, rumo à direção devida, nada vai te tirar do caminho. Nada vai te tirar do caminho. E o que tem te tirado do caminho, meu amado irmão? O que você tem dado ouvido, muitas vezes você tem se perdido muitas vezes, e eu quero que você entenda, corra, como o apóstolo Paulo disse, assim eu corro, não sem meta, não sem alvo, eu corro com uma meta, com um alvo a ser atingido, eu corro com um propósito devido. A minha vida cristã, meu amado irmão, é marcada por uma vida de propósito diante de Deus, como a tua vida também de cristão, tem que ser essa vida, com um propósito diante de Deus, meu amado irmão. É legal, é uma turma legal que eu tenho, que está na igreja, a turma legal da igreja não vai levar você para o céu, são pessoas que fazem parte da tua caminhada cristã, mas quem te leva, quem te conduz a esse caminho tremendo, meu amado irmão, é o Senhor. E se você está ligado a Ele, e se a tua vida está embasada em Cristo Jesus, você vai estimular outros a andar com você. Se você ora, você vai estimular outros a orar também. Se você lê a palavra de Deus, e se da tua boca, ao abrir da tua boca, sai a palavra de Deus, outros serão impactados, impulsionados também a ter essa palavra viva no coração, meu amado irmão. Na minha conversão, quantas pessoas foram influentes nessa área? Quantas pessoas, meu irmão, olhava e falei, eu quero ser igual aquele irmão, eu quero ser, Senhor. Buscava, tinha um alvo, eu olhava e via Cristo na vida daqueles irmãos, e eu queria. E da mesma forma, um dia eu falei para Deus, eu quero ter esse molde, Senhor, eu quero seguir. E eu via que aqueles irmãos estavam seguindo a Cristo, então o molde era Cristo, então eu vou seguir a Cristo, e vou olhar para aqueles irmãos. Se de repente aqueles irmãos se desviarem para um lado e para o outro, eu vou continuar olhando para Cristo. E foi isso que fez com que, nesses 34 anos que eu ando com Jesus, fez com que na minha caminhada eu pudesse avançar sempre para a frente, rumo, como diz a palavra de Deus, rumo alcançando as coisas que estão à frente, meu amado irmão, alcançando aquilo que é o alvo proposto, né? Não podemos parar na nossa caminhada cristã. Muitos foram impedidos de prosseguir nessa caminhada, talvez por uma palavra maldita que foi lançada no coração. Já vi pastores abandonando o ministério por uma palavra maldita lançada nos seus corações. Já vi pessoas deixando, o ministério, a obra do Senhor, por uma palavra maldita, se perderam em meu caminho, meu amado irmão. Mas Deus nessa noite quer dizer a você, meu amado irmão, levante a tua cabeça, prossiga para o alvo, rumo ao caminho devido, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos avançar, vamos prosseguir em frente. Tudo isso é determinante para a nossa vitória. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo tinha isso em mente. No verso 24 ele diz assim, porque na esperança nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? O apóstolo Paulo diz assim, olha, esperança que se vê não é esperança, porque aquilo que as pessoas veem, aquilo que as pessoas observam, como ela vai esperar? Lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 18,
no verso 41, nós estamos finalizando, diz assim: e disse Elias a Acabe: sobe e come e bebe, porque já se ouve ruídos de abundantes chuvas. Todo o contexto desse texto de 1 Reis, capítulo 18, no verso 41 e 42, era um contexto de seca tremenda, 3 anos e meio de seca, ali, sobre aquele local. E de repente vem Elias, e ele tinha determinado numa palavra profética que viria esse tempo de sequidão, e Deus honrou aquela palavra que foi ministrada, mas quando estava findando os 3 anos e meio, o Senhor estava falando de um tempo de grandes chuvas, um tempo de abundantes chuvas. E aí Elias, como profeta da parte de Deus, diz a Acabe, que era o rei de Israel, diz assim: Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve um ruído de abundantes águas. Subiu Acabe a comer, a beber, porém Elias subiu ao Monte Carmelo, se ajoelhou e colocou o seu rosto em terra. Então eu quero que você entenda, meu amado irmão, nessa caminhada de avançar rumo ao alvo proposto, meu irmão, tem que ser uma caminhada de oração, tem que ser uma caminhada que você vai estar vivenciando esses momentos de oração. Foi isso que Elias fez. Naquele momento, ele traz uma palavra profética, que algo sobrenatural iria acontecer, e eu creio em nome de Jesus, que algo sobrenatural está acontecendo, virá com poder, abundantes águas sobre a sua vida, sobre a igreja, sobre aqueles que creem de uma maneira tremenda. Mas o que acontece? Elias vai para o local, vai para o monte, e ali no Monte Carmelo, ele começa um processo de oração, se colocando diante de Deus. No livro de 1 Reis, na sequência, primeiro livro de Reis, 18, 43 e 44, diz assim: e disse Elias ao seu servo: sobe em direção ao mar, e ele subiu. O servo obediente de Elias subiu e olhou em direção ao mar e disse: não há nada. Não tinha nada, nenhuma circunstância foi mudada. Então disse Elias: volta. E ele, obediente, ele cumpriu o propósito. E assim aquele servo de Elias, ele fez isso por 7 vezes. 7 vezes. E nas 7 vezes, na última vez, ele disse: eis que se levanta do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, da palma de um homem, pequenininha, uma pequena nuvem. Ele vê de longe, ele volta e ele diz ao profeta. E aí o que acontece? O servo é enviado por Elias ao rei Acabe com uma palavra de ordem dizendo: prepara a tua carruagem e desce para a tua casa, para que a chuva não te impeça. Ele olhou, era apenas o prenúncio de que algo iria acontecer. Meu amado irmão, nós vivemos por fé, nós vivemos num mundo espiritual por fé. Profetiza, creia de uma maneira sobrenatural, ainda que seja uma nuvem tão pequena como da mão de um homem. E diz a palavra de Deus que ele foi, e dentro de pouco tempo, os céus se escureceram com as nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Então veio algo sobrenatural sobre aquele local, pelo mover sobrenatural de Deus. Eu quero te dizer, meu amado irmão, eu não sei qual momento que você esteja vivendo, por mais luta e dificuldade que você esteja passando, a palavra de Deus diz em Romanos 8, 18, porque para mim tenho por certo que o tempo presente, o sofrimento presente, não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. E eu quero dizer a você, o que tem te angustiado, o que tem feito você parar nessa caminhada, o que tem feito você parar, meu amado irmão, neste momento presente, esquecendo das coisas que ficam, e prossiga, aliás, para o alvo. Olhe para o futuro, à frente. Deus tem algo glorioso para a sua vida, para a sua família. Eu quero orar com você. Eu quero que você abaixe
tua cabeça neste momento. Eu quero colocar diante de Deus a tua vida. Eu quero colocar diante de Deus o teu coração nessa hora. Eu não sei o que tem te angustiado, o que tem oprimido o teu coração em meio a este momento, mas a palavra de Deus é muito clara quando ela diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: irmãos, quanto a mim eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. E eu quero orar com você. Quero orar com você neste momento, meu amado irmão. É uma caminhada, é uma caminhada, é uma caminhada, é passo a passo. E muitos estão desanimados nessa caminhada, mas é momento de nós nos levantarmos, nos posicionarmos diante do Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa hora. É momento de acerto, é momento de posicionamento. Se é com você que Deus está falando, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus, porque aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para completá-la. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para completá-la. E nós estamos aqui nesta noite, declarando em nome de Jesus, que o Senhor começou algo novo, uma boa obra na sua vida, e Ele vai completá-la. Ele já começou algo já está sendo edificado sobre a sua vida, nesta caminhada. Não deixe que nada venha roubar e saquear a tua esperança. Não deixe que nada venha saquear a tua esperança nesta caminhada proposta. Não deixe que nada venha fazer com que você se perca no meio do caminho. Não, mas olhando para Jesus, o autor e consumador. Diz lá na palavra de Deus, no livro de Hebreus, no capítulo 12, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo proposto, Ele suportou a cruz, porque Ele tinha um alvo proposto além da cruz. É momento de entrega, é momento de posicionamento. Senhor Jesus, eu quero colocar essas vidas diante do Teu altar, vidas que estão diante do Senhor, ó Deus, nesta caminhada, Senhor. As lutas têm vindo, Senhor Deus amado, para tentar ofuscar o brilho do Senhor sobre essa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, que toda ação sobrenatural, Senhor, do mal, seja repreendida agora em nome de Jesus. Ó Deus, que toda a ação do inimigo, Senhor Deus, seja bloqueada agora em nome de Jesus, Senhor. Essa palavra maldita que foi lançada como uma semente, Senhor Deus, e que está germinando neste coração, Senhor Deus amado, já há anos. Deus, seja retirada agora. Deus, em nome de Jesus, de sobre este coração, Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus, Senhor, trazendo cura, trazendo restauração, Senhor, liberando esta vida, liberando este coração, Senhor, para prosseguir adiante, Senhor, para prosseguir olhando para o alvo, Senhor Deus amado, prosseguindo, Senhor, com uma meta estabelecida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nesta noite, Deus, pessoas possam sair daqui, Senhor Deus, declarando: somos mais do que vencedores.
que haja vitória nesta área específica, Senhor, que haja vitória, Senhor, em nome de Jesus, nesta área específica, Senhor, que toda a resistência do inferno bata em retirada agora, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, Senhor, este nome que é sobre todo nome, Senhor, este nome que tem poder e autoridade, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, e atletas, Senhor, pessoas, Deus, que como atletas cristãos, Senhor Deus, pessoas que serão levantadas, Senhor, para correr nessa corrida da vida cristã, Senhor Deus, desembaraçando de todo peso, desembaraçando, Senhor Deus amado, de todo pecado, Senhor, correndo para o alvo, Senhor. Abençoe essas vidas, Senhor, abençoe cada coração aqui presente, é o que nós pedimos, Deus, nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus.